Olá, meu nome é Rafael Arantes, eu sou o coordenador do podcast CBO nesse ano e hoje eu tenho o prazer de conversar com a doutora Fernanda Porto. Fernanda é uma colega, doutora pela UFMG, pesquisadora de Clinical Trials pela INRET, Centro de Pesquisas. Ela trabalha com doenças hereditárias da retina, eletrofisiologia e uveites. Hoje nós vamos bater um papo sobre as doenças hereditárias da retina, conversar um pouquinho com uma ênfase em terapia gênica. Fernanda é uma pessoa que tem ampla experiência nesse tema e a gente vai dividir um pouquinho esse conhecimento para poder passar para os colegas o que tem de novo e o que está sendo feito no Brasil e também fora do Brasil nessa área. Obrigado, Fernanda, por aceitar. Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui no podcast CBO. Perfeito. Fernanda, primeiro, é, a gente acho que vale a pena você falar um pouquinho sobre o seu dia a dia nas doenças hereditárias da retina, que são pacientes que chegam com, às vezes, com algumas falsas esperanças ou alguns problemas, trazem problemas e eles têm uma carga para que você absorva, converse, oriente e faça diagnóstico. Como é que é o seu dia a dia lidando com esses pacientes? No dia a dia, eu recebo tanto pacientes que já têm doença diagnosticada há muito tempo para avaliar novas perspectivas, receber algo de esperança em relação aos novos horizontes de tratamento que vêm se despontando. Recebo os pacientes que têm suspeita de doenças hereditárias da retina por alguma manifestação, e como eu trabalho com eletrofisiologia, muitas vezes pacientes que têm uma baixa de visão a esclarecer ou alguns dos sintomas que sugerem uma doença hereditária da retina e que trazem poucas informações no fundo de olho. Então, com isso a gente consegue fazer diagnóstico bem precoce das doenças e abrir um leque de oportunidades aí nos tratamentos que estão por vir. E em relação às famílias, elas vêm junto, eventualmente você traz as famílias junto para fazer investigação também? Como é que Sim, é funciona? super importante a avaliação familiar, então, eventualmente, um paciente que vem ao consultório leva a gente a examinar outras pessoas da família e fazer um diagnóstico familiar da doença e não só daquele paciente. É, o, esses pacientes, eles têm, claro, um impacto, né? Quando eles recebem o diagnóstico e quando eles vão ter alguma perspectiva de tratamento ou de melhora da visão ou tem uma orientação de uso de visão. E como é que é para você, no seu dia a dia, receber eles e orientar, porque muitas vezes eles vêm de colegas que ou não têm o diagnóstico ou que não sabem nem como conversar sobre quais são as implicações da doença ou repercussões na vida, ou às vezes a pessoa fala, olha, você vai ficar cego mesmo e é isso. Então, às vezes eles chegam com muito medo, muito assustados. Como que é a sua rotina para conversar com eles? Não existe uma mágica, não existe uma lista, um roteiro, e a cada paciente a gente deve conduzir de uma forma diferente. Cada paciente é sempre importante saber o background, o que aquele paciente já tem de informações. A gente tem que desconstruir muitos conceitos. Então, vai depender do background, do que o paciente tem de bagagem, do que ele consegue entender. Muitas vezes o paciente pega só a parte pior ou consulta em internet. Então, a gente precisa de conversar muito com o paciente e desconstruir essas informações que foram passadas e passar novas informações. Claro que isso não é para ser feito em uma única consulta. A gente precisa de construir esses conceitos e tirar dúvidas aos poucos dos pacientes. E o que é mais importante, permitir que eles aprendam a conviver bem com a doença e busquem outras oportunidades de financiamento, de estudo, de carreira De ajuda, né? e de ajuda. Agora, uma parte da formação, acho que até hoje, que acaba sendo deficitária, porque não é o dia a dia da maioria das pessoas, é saber quando recebe o paciente, é, esse paciente precisa de um teste genético obrigatoriamente? Ou esse paciente ele vai receber um diagnóstico e é só isso? Então,
esses pacientes eles precisam, de fato, de fazer uma investigação genética ou não. Alguns não vão precisar e tudo bem. Ou algumas doenças que têm alvo de pesquisa ou já tem alguma terapia, eles têm alguma investigação a mais, alguma coisa diferente? Como diagnóstico clínico, a gente consegue estreitar bem o diagnóstico do paciente, mas o teste genético é fundamental para todo paciente. Ele permite o aconselhamento genético mais específico, a gente vai ter mais rapidamente noção de evolução, porque quando a gente faz o diagnóstico, é importante a gente saber se está diante de uma doença que é estável, progressiva, por exemplo. E, claro, que com o eletroretinograma, como eu falei, você consegue fazer o diagnóstico com fundo de olho normal. Mas para você distinguir, por exemplo, uma cegueira noturna estacionária de uma retinose pigmentar, você precisa acompanhar aquele paciente por um período, né? Distinguir uma distrofia de cones ou de cones e bastonetes. Então, isso te ajuda a dar um prognóstico ao longo do tempo mais rápido. Te permite identificar manifestações sistêmicas antes que elas apareçam. Então, a partir do quadro ocular e um teste genético, às vezes você identifica manifestações que são tratáveis, além de poder identificar outras pessoas na família que têm risco, orientar planejamento familiar de outras pessoas da família. Então, eu acho que o aconselhamento genético, ele pode trazer benefícios não só para o paciente, mas para várias outras pessoas da família também. Perfeito. Então, independente da fase da doença, ele acaba sendo primordial para a gente poder concluir o que tem de background genético naquela família. Ainda nessa linha, esses pacientes, então, eles vão passar por alguns momentos e principalmente uns momentos de incerteza do que é o diagnóstico, o que não é. E depois, claro, provavelmente a coisa mais nova que a gente tem, que seria a terapia gênica, também é muito nova para todos os colegas que não são especialistas em retina e que não vivem esse dia a dia. Mesmo nos especialistas em retina, isso não é uma coisa muito comum, né? E gostaria que você falasse um pouquinho, eu sei que é uma coisa mais complexa, de como funciona a terapia gênica. Então, para você falar, porque às vezes fica muito abstrato de falar, vamos fazer terapia gênica nesse paciente. Alguém pensa que vai pegar e vai implantar um chip na pessoa, mas é o mecanismo de ação mesmo nas alterações de retina. Então, a terapia gênica, ela é um tipo de tratamento de medicina de precisão. A gente estava falando de teste genético, então, a partir da identificação do gene que causa a doença daquele paciente, o tratamento é desenvolvido para tratar a disfunção que aquele defeito genético causa na célula fotorreceptora do paciente e resulta na perda progressiva de visão. Então, é uma terapia de precisão e ela é específica para genes específicos, né? Essa é a técnica que foi desenvolvida e que foi um grande impacto aí para a humanidade, usando um vetor de vírus, usa-se geralmente um adenovírus, que tem um tropismo pela célula da retina e que não causa doença no ser humano. Então, esse vírus, ele vai infectar a célula da retina, levando uma cópia corrigida do gene que está alterado naquele paciente, e quando ele é injetado no espaço subretiniano, a maioria das drogas usa esse espaço, que oferece inclusive um mecanismo de ação compartimentado, menos risco de disseminação sistêmica, então é muito segura a terapia gênica para o paciente. O vírus vai levar então a cópia corrigida do gene ali naquele espaço subretiniano, e ele infectando a célula da retina, esse gene implantado, colocado no vírus, que foi geneticamente modificado, ele vai ser transferido para o interior da célula fotorreceptora e iniciar a produção da enzima ou da proteína que está faltando ali naquela célula. Então, o paciente, para ser um bom candidato para terapia gênica, ele precisa de ter células fotorreceptoras viáveis. Isso não tem relação com a idade do paciente ou com a doença, anos de doença ou com... porque, às vezes, o paciente pode ter uma visão muito comprometida
É o que acontece, por exemplo, no caso da amaurose congênita de Leber. O paciente tem uma visão muito baixa, mas ele tem muitas células fotorreceptoras identificáveis na retina, no OCT. Então, a indicação de uma terapia gênica não depende de anos de doença, É de baseada idade. A em gente precisa eletroretinograma. de avaliar o paciente especificamente. São vários critérios que são avaliados, mas o principal é a presença de células fotorreceptoras na retina. Uhum. E o que se faz de exame para detectar isso? A gente tem que avaliar muitas coisas, né? Para detectar a presença de Sim, fotorreceptores, o OCT com é o certeza. principal. E nesses pacientes, então, eles acabam sendo candidatos ou não, né, à terapia gênica depois que eles são enviados para o especialista, mas quando eles chegam para você, imagino que num trial ou que seja em alguma coisa mais de vida real, você já conversa com ele sobre a possibilidade de tratamento, ou você faz os exames e depois conversa com ele sobre isso? Porque eu imagino que ele talvez chegue sem algum exame ou sem nem teste genético, muitas vezes. Porque talvez essa seja, assim, a maior questão para o paciente, né? Quando ele chega e ele quer saber do médico sobre isso. Talvez o que é mais importante a gente deixar claro é que a gente tem uma droga aprovada no mercado, né? A gente tem o Luxturna, que é um medicamento que trata as doenças hereditárias da retina causadas pelo gene RPS65, que causa uma forma grave de distrofia hereditária da retina, que manifesta, tem vários graus de manifestação diferentes, mas pode iniciar desde o nascimento, as formas mais graves, pode ser na infância, e os pacientes podem se manifestar também como só uma retinose pigmentar. Então, a gente tem apenas essa droga aprovada pelo FDA, pela Anvisa, pelo órgão regulador europeu também, e as distrofias relacionadas ao RPS65, elas, no Brasil, elas correspondem a 2% dos pacientes que têm retinose pigmentar. A Só amaurose isso. congênita de Leber, ela é mais prevalente um pouco, 8 a 13% na nossa estatística. E no estado de Minas Gerais, a gente tem mais pacientes afetados por essa condição. Então, é uma indicação muito rara e a gente precisa de identificar corretamente os pacientes, não só pela presença, né, pela indicação do tratamento em si, mas a indicação é muito rara. Então, a maioria dos pacientes, eles vão ter acesso a alguma perspectiva a nível de pesquisa clínica, né? E aí a gente tem uma gama enorme de medicamentos e moléculas sendo investigadas. A maioria hoje, a partir do que foi descoberto aí do Luxturna, também com medicina de precisão e moléculas muito específicas para genes específicos. Então, a gente tem tanto terapia de DNA, que é essa do Luxturna, que também está sendo usado para outros genes, a cromatopsia, coroideremia, gene de guanelato ciclase, que causa também a amaurose congênita de Leber. Tem pesquisa com o ABCA4, do doença de Stargardt. Agora, alguns genes, eles são muito maiores do que a capacidade do vetor, que eu falei que é usado para terapia. Então, estão sendo desenvolvidas outras técnicas alternativas para isso, usando 2 vetores, para poder, cada um levando uma parte do gene. Então, já iniciou um clinical trial de pacientes com mutação no gene MYO7A, que causa síndrome de Usher tipo 1. E tem outros genes também seguindo essa mesma linha de pesquisa. E outra técnica seria o mini-gen, que diminui a parte codificante do gene, de forma que ele possa caber no vetor viral. E isso está sendo investigado para a doença de Stargardt, que é uma distrofia hereditária da retina prevalente. Tem técnica de 3 vetores e está sendo estudado também a terapia de RNA. A terapia de RNA não usa vírus, são moléculas nuas, então elas são pequenininhas, elas não estão relacionadas à inflamação ocular, elas têm como efeito colateral, às vezes, acelerar a evolução de catarata ou algum edema macular.
e elas são injetadas no vítreo, não precisa de uma cirurgia complexa como é a cirurgia da terapia de DNA, porque a molécula é injetada no vírus e, com isso, além de... outra vantagem da terapia de RNA é que ela vai tratar a retina como um todo, não só aquela bolha que é feita na retina quando a gente usa a técnica subretiniana. É onde você fez o descolamento. É. Então, a gente participou de trials que usam essa técnica e a gente vai participar agora de um trial para amaurose congênita de Leber, causada pelo gene CEP290, e para síndrome de Usher tipo 2 também. E, Fernanda, acho que... E a vantagem é que ela vai tratar a retina como um todo, né? Sim. E acho que uma curiosidade, talvez, que se tenha, principalmente nessa perspectiva desses pacientes que estão sendo tratados. Você falou da associação do tempo de doença, eventualmente não tem relação direta com a acuidade visual, mas sim com viabilidade de fotorreceptor. E o que hoje você espera, ou que se espera, quando se trata um paciente desse? Uma melhora da sensibilidade de contraste, a pessoa, o indivíduo chega a ganhar algumas linhas de visão, ou ele deixa de perder linhas, ou deixa de perder a visão, ou ele melhora o campo de visão? O que é a perspectiva nesses pacientes? Cada doença tem apesar da gente falar assim, retinose pigmentar, doença hereditária da retina, a gente está tratando aqui como um pacote. Falando do Luxturna. Tá, mas a gente falando assim, como um pacote, né? Está disponível. As doenças hereditárias da retina compreendem um grupo heterogêneo de doenças de mais de 300 tipos de doenças diferentes, né? Então, quando a gente fala retinose pigmentar, é um grupo grande de doenças que podem ser causadas por quase 100 genes, né? A amaurose congênita de Leber por 25 genes. E cada um deles manifesta de maneira diferente. Então, um dos estudos que a gente tem focado muito hoje são os estudos de história natural, que buscam entender exatamente qual é a manifestação mais importante para o paciente, qual é o impacto daquela doença específica, daquele gene para o paciente e o que ele precisa de melhor em termos de terapia. Então, no caso do RPE65, que é o que a gente tem o medicamento aprovado, a principal manifestação é a dificuldade no escuro. Os pacientes, quando tem quadros mais brandos, tem paciente que tem 20/20 de visão, mas no escuro eles não enxergam nada. Então, se a gente coloca para ler em baixa luminosidade, a visão é 0. Ou para caminhar, eles não saem do lugar. Claro que eu estou falando a exceção, porque é raro a gente ter um paciente com RPE65 ter 20/20 de visão, mas a gente tem um corte grande no nosso estado e a gente tem alguns pacientes assim. A principal manifestação é uma doença hereditária da retina que é grave e que causa também uma baixa de visão. O medicamento, ele melhora muito a visão no escuro e o campo visual. E a visão mesmo do paciente vai depender da fase que ele é tratado. Então, quanto mais jovem o paciente, maior a chance dele conseguir ter melhora também da visão. No estudo clínico, que incluiu pacientes a partir de 8 anos de idade, de 8 a 40 anos de idade, a melhora em termos de acuidade visual foi de 8 a 15 letras. E depois foram tratados, hoje a gente já tem mais de 500 pacientes tratados ao longo do mundo, e os pacientes mais jovens têm mais chance de melhorar a visão, a acuidade visual. A gente tem em bula o medicamento aprovado para criança a partir do 3º ano de vida, mas a gente já começa a ter pacientes mais jovens tratados exatamente porque a chance é maior de recuperar e de desenvolver melhor a ambliopia causada pela doença hereditária da retina na infância. Isso é provavelmente o tema mais delicado, né? Porque os pacientes, às vezes, eles buscam exatamente isso, né? O resultado como você disse, é uma situação de exceção os pacientes que hoje são disponíveis para tratamento, né? E a exceção, em termos de resultado, não é só para o paciente na prática, né? Isso que você está perguntando. Mas no teste clínico também, foi a primeira vez que foi usado o teste de mobilidade como desfecho para teste clínico. Porque até hoje a gente tem, na doença hereditária da retina, muita dificuldade de aprovação de novas medicações, porque tenta-se usar
medidas de desfecho que a gente usa habitualmente para edema macular diabético, para degeneração macular relacionada à idade. O FDA geralmente aprova uma medicação quando ela melhora mais de 15 letras. Só que a gente está diante de uma doença que é progressiva, que leva à cegueira e causa um impacto social, familiar, na sociedade, porque a gente tira um indivíduo que está economicamente ativo no sistema e ele vai perdendo essa função visual e comprometendo todas as esferas aí da sociedade. A gente está tendo recentemente dificuldade de aprovação de novas terapias, porque a gente, na coroideremia, por exemplo, o paciente começa a perder a acuidade visual a partir dos 40 anos de idade. Antes, isso não é uma medida relevante. Na retinose pigmentável, a gente geralmente precisa de demonstrar a eficácia de um medicamento em 2 anos de trial. Então, se a gente usa campo visual em 2 anos, a gente não consegue mostrar resultado. Então, a gente tem usado os estudos de história natural para identificar novos desfechos que possam mostrar esse efeito. Porque a gente teve várias moléculas que chegaram em fases avançadas de clinical trials, e quando foram submetidas à aprovação no FDA, elas não receberam essa aprovação porque tinham melhorado 5 letras, melhorado 8 letras. E isso, apesar de ser representativo para o paciente que tem uma doença progressiva, Que ia piorar, né? que vai piorar ao longo da vida e vai levar à cegueira, né? Mas o FDA não reconhece isso como desfecho. Entendi. Então, quando você usa a história natural nesse argumento, você está usando a mudança da história natural e não o resultado objetivo da letra, por exemplo, ou de O acuidade estudo de visual. história natural busca acompanhar os pacientes ao longo do tempo e identificar para cada doença o que é relevante oferecer para o paciente. Então, no RPS 65, a visão noturna é das alterações mais importantes. Então, apesar, a sua pergunta inicial foi acuidade visual altera pouco, né? Mas a melhora da acuidade no escuro e do campo visual é muito impactante na qualidade de vida desses pacientes que recebem um Luxturna. E em relação às cirurgias, a injeção subretiniana de líquido, a gente sabe quem faz retina que é uma coisa que não é lá de outro mundo. Você acompanhou vários casos deles e tem alguma coisa muito diferente, alguma complicação observada? A terapia gênica ela pode estar relacionada com inflamação intraocular, é o principal evento adverso que a gente teme. Varia a frequência de acordo com o sítio de injeção, então quando a terapia é usada intravítrea, é maior a chance de resultar em inflamação ocular. Então, a gente precisa de ter menos escape de droga para o vítreo para diminuir esse risco de inflamação. Mas eu diria que a maior dificuldade do Luxturna é a organização do dia do paciente. Porque a medicação ela precisa de ser estocada a menos 80 graus e ela tem uma viabilidade de 4 horas depois de manipulada. Então, o medicamento ele está na farmácia a menos 80, ele precisa de ser descongelado por meia hora, para depois manipulado em capela por farmacêutico especializado. Então, ele é diluído e montado em seringas estéreis. E, em paralelo a isso, o paciente já foi aprovado pelo anestesista para fazer a cirurgia. E ele é direcionado para o bloco cirúrgico e começa a fazer a vitrectomia. Então, a gente precisa de conciliar o andamento da manipulação da droga na farmácia com o procedimento cirúrgico. E é uma cirurgia que tem que correr tranquila, porque a droga tem que ser injetada nesse período. E a gente tem uma medicação de um custo elevado que foi preparada para aquele paciente. Essa seringa não pode cair no chão, não tem outra na farmácia. Tem que colocar na microdosagem, né, para fazer a injeção na retina. Então, não é uma coisa que você abre uma ampola para fazer num paciente casualmente, né? Isso é muito específico. Eu acho que, assim, era mais ou menos isso para a gente conversar sobre
essas perspectivas e entender um pouquinho desse mundo que é um mundo novo e que provavelmente daqui a alguns anos a gente vai ver novos desdobramentos, que você vê provavelmente outras perspectivas agora, como você disse, nesses trials já em andamento. E, e talvez a última coisa como um recado final é o que o colega deve fazer quando ele recebe um paciente com uma distrofia ou com uma suspeita de distrofia, porque às vezes você tem uma suspeita clínica, às vezes você tem um diagnóstico clínico de um paciente quando é muito característico. Então, esse paciente deve ser encaminhado ou não deve ser encaminhado, ou você deve orientar sobre a família, qual que é a melhor opção para esse paciente. O que você acha sobre isso? A gente está muito acostumado na oftalmologia, na medicina, a rotina de receber um paciente, fazer diagnóstico, tratar e está resolvido. Isso não acontece com a doença hereditária da retina. O andamento é completamente diferente e as consultas são muito demoradas. A gente precisa de conversar com o paciente e é um paciente, como você ressaltou no início, ele tem uma carga emocional Mesmo, né? muito grande de ter uma doença que é progressiva e que vai levar à cegueira, e ele tem um tempo para poder receber um tratamento, se for uma terapia desse tipo que a gente está conversando. Depois, teriam outras alternativas de tratamento que a gente pode falar também, se for o caso. Mas, então, é uma carga emocional muito grande e é diferente da rotina do oftalmologista. Então, o oftalmologista, a maioria das vezes, não está preparado para conversar sobre doenças graves, para parar aquela rotina que está com a sala de espera cheia e conversar meia hora, uma hora, para esclarecer o que é preciso. Então, eu acho que existem serviços para receber esses pacientes e que podem trazer mais conforto e menos estresse para o paciente, esclarecendo mais sobre a doença e dando o apoio que eles precisam nesse momento. Então, eu acho que é importante lembrar desses serviços que podem acolher o paciente. Acho que quando você encaminha o paciente, né, que não é o nosso habitual, eventualmente você vai tratar ou não tratar, e talvez orientar o paciente sobre o que se existe, quais são os desdobramentos, que o diagnóstico é um ponto de partida, então dali para frente ele pode saber outras coisas, ter conhecimento e as coisas vão acontecer na vida. Talvez E o diagnóstico é um peso muito grande, então não é na primeira consulta ou na consulta que você está vendo o paciente pela primeira vez que você vai conseguir esclarecer tudo. Então, é um paciente que precisa de ser acompanhado e a maioria dos oftalmologistas não querem fazer esse tipo de serviço. Né? Porque é um paciente que às vezes tem catarata, mas que tem uma baixa de visão por causa de uma alteração retiniana, mas que eventualmente ele precisa operar a catarata. Não é porque ele não vai ficar 20/20 que ele não vai operar, ele precisa de fazer. É muito Então, complexo, porque você tem que avaliar, além do diagnóstico, o impacto familiar, eventuais manifestações sistêmicas, se ele tem a catarata, se tem glaucoma, se tem um edema macular, se ele está conseguindo caminhar, se ele está conseguindo trabalhar, se ele precisa de um atestado. Até o atestado incomoda o oftalmologista, geralmente. Ele precisa de um relatório médico para apresentar no seguro ou no e porque uma INSS. coisa que a gente não está acostumado é que a mobilidade desse paciente é reduzida muitas vezes não pela acuidade visual, mas, por exemplo, por alteração de campo, né? Exato. Então, você precisa dar orientação de mobilidade, precisa de fazer reabilitação, ajudar ele a ler, porque ele está com dificuldade, ele quer trabalhar, mas não está conseguindo enxergar. Então, é bem complexa todas as esferas que a gente precisa abordar no atendimento de um paciente com doenças hereditárias da retina. É um paciente com certeza que merece um cuidado, um carinho especial, porque ele é frágil, por conceito, né? Pelos desdobramentos daquilo na vida dele. Fernanda, acho que era isso. A gente conseguiu esclarecer alguns pontos. Se você quiser deixar alguma mensagem sobre o tratamento ou sobre o diagnóstico desses pacientes, fica à vontade, você tem espaço para isso. Quero te agradecer pela participação e a gente está aqui exatamente para poder ajudar a entender esse mundo novo que você vive mais do que a gente para poder daqui para frente as coisas que forem acontecendo poderem ser acompanhadas ao longo do tempo. Eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui participando do podcast mais uma vez e me colocar à disposição se precisarem de
alguma orientação para algum paciente ou alguma dúvida em relação às doenças, como conduzir algum paciente, eu estou à disposição também. Tá ótimo. Muito obrigado, Fernanda. A gente vai encerrar por aqui o podcast. Foi um prazer falar com você. Muito obrigado sempre por ajudar o Conselho Brasileiro em mais de uma função. E a participação é muito importante para impactar na vida dos pacientes, que no fim das contas são os beneficiados quando a gente passa para frente alguma informação e algum conhecimento que adiciona na vida do médico e aí impacta na vida do paciente. Obrigado. Até Obrigada. mais. Tchau, tchau.